Boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos companheiros de todas as sextas-feiras, que nos reunimos aqui nesta sala virtual, nessa live, Pétalas de Esperança. E é isso que desejamos a todos que estão aqui conosco. Esperança. Caminhamos para um novo amanhecer, e que esse amanhecer seja esplêndido, mesmo que não traga aquelas maravilhas que todos nós esperamos, temos expectativas, mas que possamos construir dentro de nós, em nossos corações, a melhora das nossas emoções, para que possamos participar desse novo amanhecer. Sejamos todos operários dessa nova era, pela nova renovação íntima, renovação da nossa forma de pensar e agir. Nós vamos trazer aqui o nosso convidado dessa noite, o nosso querido amigo, nosso irmão Tarcísio Zambra, que é trabalhador do Abrigo Espírita Oscar Pitã, aqui em Santa Maria. Seja bem-vindo, querido amigo. Obrigado por aceitar nosso convite. Nós que agradecemos, né, irmão? Boa noite aí ao amigo e também aos nossos irmãos de doutrina espírita que nos assistem, que nos escutam nesta noite de sexta-feira. Fica também aqui, Ney, me permite um abraço fraterno aí de todos os trabalhadores lá do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Então tá. Agradecemos de antemão, então, Tarcísio, que vai nos trazer o tema perseverança. Mais um verbo, perseverar, ação. Então, acione a nossa perseverança, nos conduza com a tua palavra. Tá bem, Ney. Muito obrigado, então. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, quando recebemos o convite fraterno do nosso amigo Ney, para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos veio em mente trazer para este momento algumas reflexões a respeito do capítulo 129 do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditada pelo benfeitor Emmanuel, sob o título de Guarda a Paciência. Neste capítulo, o Emmanuel vem fazer uma reflexão a respeito de uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus 10, 36. Então, Paulo, quando ia fundando as suas comunidades, difundindo o Evangelho de Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele, por não ter as facilidades que nós temos hoje de nos reunirmos virtualmente, por não ter televisão, rádio, ele se utilizava, como dizem os benfeitores espirituais, dos poderes do Espírito. Ele escrevia cartas e mandava cartas às comunidades com as orientações espirituais para cada comunidade. E é justamente nesta carta aos Hebreus que ele traz uma orientação espiritual a respeito da perseverança, a respeito da paciência, dizendo o seguinte, diz Paulo então aos Hebreus: por que necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Peço licença aqui aos irmãos para ler novamente esta carta de Paulo aos Hebreus 10:36. Diz ele assim: por que necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, Emmanuel, o benfeitor espiritual, com o título de Guarda a Paciência, vem fazer uma reflexão a respeito desta carta de Paulo. O que será que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso,
quis nos dizer para, com a perseverança, para com a paciência em ação. Vamos ver então o que ele diz. E Emmanuel começa dizendo assim: provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. E vejamos bem, meus amigos, que Emmanuel ele é fantástico na construção do seu raciocínio, que ele traz inicialmente algo geral que está realmente acontecendo com a maioria de nós em algum momento das nossas existências e depois ele vai esmiuçando. Então ele está trazendo uma afirmação aí que provavelmente muitos de nós já durante algum bom tempo estamos retendo uma esperança torturada, ou seja, estamos tendo uma esperança, depositando, né, essa esperança num objetivo, talvez existencial, um objetivo talvez de curto prazo, de médio prazo, que não está acontecendo. Então essa esperança ela vai ficando torturada. E aí ele diz assim: desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos? Desculpa. Sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Ou seja, todos nós, quando colocamos um objetivo, na grande maioria das vezes, nós agasalhamos no nosso coração que seja atingido esse objetivo o mais rapidamente possível. E ele diz que a paz, né, desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos. Ou seja, ele está colocando aqui uma condição que para que nós possamos desfrutar de algum objetivo almejado, é necessário primeiro resgatarmos todo esse processo de débitos que nós mesmos adquirimos ao longo da jornada e que ficam envolto deste problema, dessa dificuldade, e essas dificuldades não se resolvem. É preciso primeiro que a gente fique quite com a própria consciência, para que então depois as coisas comecem a se resolver nas nossas vidas. E o benfeitor espiritual segue nos dizendo como repousar ante a exigência do credor que nos requisita, ou seja, se nós temos os nossos débitos adquiridos através da longa jornada reencarnatória, das várias existências, do uso incorreto da nossa liberdade de pensar e de agir. Se nós temos débitos, ele faz uma comparação ao credor. Como é que nós podemos repousar antes de quitar a nossa dívida? E ele faz outra interrogação. Diz ele: descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Ou seja, sem repararmos a nossa falta, se somos aqueles que cometeram os erros, nós conseguiremos descansar? Aí ele diz: sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. Ele faz uma afirmação aí. Primeiro, ele nos coloca numa condição
de que, se somos devedores, precisamos primeiro ficar quite perante o nosso credor. E de que nós sabemos que chega determinado momento em que os planos de ventura, a nossa busca pela felicidade, a nossa conquista pelas virtudes que irá nos trazer uma plenitude existencial, ela vai se materializar. Nós alcançaremos, é o nosso destino, a que todos nós estamos fadados, como bem está colocado lá no Livro dos Espíritos, quando nos dizem que um dia todos nós iremos nos tornar espíritos bem-aventurados, ou espíritos puros, espíritos superiores, espíritos felizes. Ou seja, isso irá se materializar para o cumprimento da lei de progresso. Porém, ele coloca que nesta senda de lutas, nesta caminhada, é importante que a gente se reconheça ainda preso num círculo existencial de certas obrigações que cada um carrega consigo nessa jornada existencial. E quais seriam estas obrigações que nós estamos presos? Aí ele vem trazendo vários itens que nós podemos nos identificar aqui e acolá, conforme fale fundo aos nossos corações. Então, o benfeitor diz assim, se referindo a estes círculos de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. Então, se nós trazemos aqui, nos nossos lares, algumas questões não resolvidas, algumas angústias que não se desmancham, são estas obrigações que ainda nos prendem para a reparação devida, para o devido trabalho, para que nós venhamos, nesta caminhada, atingir os planos de ventura, como espíritos puros a que somos destinados. Então, ele nos mostra que o lar é um ambiente dos mais importantes para aqueles que desejam conquistar a felicidade verdadeira, aquela felicidade interior almejada. Porque é justamente no lar que os espíritos benfeitores, antes de reencarnarmos, no planejamento da nossa reencarnação, colocam as pessoas na exata medida das necessidades que temos de aprender determinados valores que estão sendo mais requisitados na atual encarnação. Então, todo aquele que deseja ser feliz precisa ter um olhar mais profundo no quesito lar, na família a que somos chamados. Ele cita outro exemplo que nos prende a certas obrigações, como a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia, ou o golpe da crueldade, ou seja, quer seja a nossa profissão, aonde estamos trabalhando, ou nas instituições religiosas a que servimos, é justamente ali é que nós carregamos certos compromissos e certas obrigações que devem ser observadas também com muito carinho. E se algum irmão aí se identifica nesta questão, e se estiver sofrendo algum golpe de crueldade, alguma calúnia, algo que exija mais, que foque nesta questão, porque é justamente aí que precisa ser desenvolvido a paciência, a perseverança no Evangelho de Jesus, para que a gente possa sair vitorioso, desenvolvendo virtudes que irão aos poucos neutralizando estas situações danosas. O Emmanuel cita também o parente, a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Olha só,
aquele parente, né, que muitas vezes nos trata com menosprezo, que é ingrato, por mais boa vontade que a gente tenha, devemos para com ele respeito e carinho. Usar de forma adequada a nossa liberdade de pensar e de agir, usar a nossa força de vontade com muito, muito zelo, com muita cautela, para que possamos também trazer aí o Evangelho vivo nas ações com esses parentes mais difíceis. Traz o Emmanuel outro exemplo aí no círculo de certas obrigações que nós ainda temos, para conseguirmos materializar o mais depressa possível os planos de ventura na nossa jornada. Diz ele, a rede de obstáculos, ou seja, os vários obstáculos que vêm a aparecer durante o nosso percurso enquanto encarnados na Terra, para que a gente possa, então, vencer todos esses obstáculos. Diz o benfeitor, a conspiração das sombras. Quantas vezes somos atacados pela espiritualidade inferior para que a gente sucumba nos propósitos, em especial de desenvolvimento das virtudes. A perseguição gratuita, diz o benfeitor, a enfermidade do corpo, que muitas vezes nós passamos em algum momento das nossas existências, a imposição do ambiente aonde nós nascemos, o país que vivemos, também o ordem que vivemos, nada é por acaso. É justamente no ambiente que Deus nos proporciona, através desse trabalho meticuloso dos benfeitores espirituais, é este ambiente o mais propício para que nós venhamos, em enfrentando estas dificuldades, podermos então desenvolver estes projetos de plano de ventura. Mas o Emmanuel segue, diz ele, se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, ou seja, se qualquer uma de todas essas situações provacionais citadas anteriormente estão nos constringindo para que nós venhamos a cumprir com o nosso dever perante a lei de causa e efeito, de progresso, de justiça, de amor, de caridade, diz o benfeitor, se estas provas estiverem presentes na nossa existência, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Ele pede paciência e diz para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações, porque tudo aquilo que para nós vem é uma consequência já dos nossos atos e dos nossos anseios do pretérito. Ter paciência, ter perseverança, paciência em ação. E aí ele vai para se encaminhar para a sua conclusão deste item, nos trazer o caminho, para que a gente fique muito atento, se desejamos, então, sermos felizes, já aqui nesta jornada. Diz ele, não renuncies ao trabalho renovador. Nós conversávamos antes aqui também, né, para que a gente, sempre quando for testado em algum momento da nossa vida, que a gente não pare, que a gente não se acomode, que a gente não renuncie a este trabalho que está sempre sendo renovador nas nossas existências. A leitura edificante, a meditação, a oração, a vigilância, manter o equilíbrio no trabalho profissional, trabalhar de forma adequada no centro espírita, procurar ser um bom cristão, ter sempre em mente no coração a ética, o bom senso, o trabalho
com Jesus, o trabalho no Evangelho. Então, Emmanuel faz isso grifado: não renuncies ao trabalho renovador, dando aí a importância do trabalho em nossas vidas. E diz ele: recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. A cada hora, em todas as circunstâncias, se expressa a vontade de Deus. Aí diz ele: paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. É a vontade de Deus a se expressar a cada instante. Então, cabe a nós, pela força de vontade, pagar as contas, que a luz virá, aí sim, numa velocidade inimaginável. E conclui, então, as suas reflexões dizendo: em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Nós vamos alcançar, inevitavelmente. Mas, diz Emmanuel, o Emmanuel sempre coloca aqui um mas. Diz ele: mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Nós vamos alcançar os projetos de felicidade. Nós precisamos liquidar com muita paciência, com muita perseverança, as dívidas que contraímos perante a lei. Este capítulo, então, meus irmãos, vem nos trazer inúmeras reflexões. Só para concluir aqui, a gente abrir para o diálogo, possíveis perguntas, comentários a respeito de tema tão importante, nós trazemos uma rápida história aqui que está lá no livro Ação e Reação, da série do André Luiz, ali, Nossos Lares, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna. Um dos livros é Ação e Reação, psicografia do Chico, editada pelo espírito André Luiz. André Luiz conta ali a história de dois espíritos benfeitores, Ascânio e Lucas. Ascânio e Lucas eram benfeitores que trabalhavam há muito tempo em prol dos mais necessitados. Mais ou menos, meus irmãos, em torno de 500 anos. Ou seja, por aproximadamente 5 encarnações, eles trabalhavam em prol dos necessitados, fazendo a caridade como cristãos. Quando estavam encarnados, eles usavam da caridade como lema existencial. Quando estavam no mundo espiritual, trabalhavam nas regiões de sofrimento, onde não se fazia nem presente o sol, onde havia realmente muitos irmãos necessitados pelas perpetrações dos equívocos cometidos ao longo das existências, mas lá estavam sempre Ascânio e Lucas ajudando. Quando um deles, certo dia, perguntou: poxa, mas nós podíamos ir para uma colônia espiritual um pouco melhor. E foram então até o encarregado da colônia espiritual onde eles se encontravam, perguntar se aquele pedido deles procedia. E o benfeitor disse que sim, que procedia. Mas antes deles ascenderem à colônia espiritual, era necessário que eles tivessem então contato com uma encarnação pregressa, um fato que havia ocorrido, e lá eles viram. E lá na época das guerras na França, lá, por ano da Revolução Francesa, lá, 1400 e alguma coisa, eles, como militares, estavam num castelo e haviam empurrado o seu superior hierárquico do castelo, matando o superior hierárquico. E com a morte do superior, eles foram promovidos e nunca ninguém descobriu aquele ato. E aí eles ficaram chocados com aquilo. Ao longo desses anos, trabalhando no bem, eles haviam esquecido este fato. E detectaram naquele instante que este fato que estava atrapalhando a sua ascensão para uns momentos mais felizes, para
os lugares melhores, assim mesmo fazendo o bem. Vejamos que são 500 anos praticando a caridade e o bem. Então, os benfeitores espirituais propuseram a eles reencarnar, e eles aceitaram reencarnar aqui no Brasil como engenheiros da aviação, e num destes testes, num avião, o avião veio a cair e eles vieram a desencarnar, então, nesta trágica, nesse trágico acidente da aviação brasileira, lá nos primórdios da aviação no Brasil. Mas, a partir daí, ficaram quite perante as suas próprias consciências e ascenderam de forma muito interessante, muito sólida, solidificando o amor nos seus corações. Então vejamos, meus irmãos, que muitas vezes é importantíssimo, quando estamos passando por momentos difíceis, dificuldades provacionais e muitas vezes até mesmo expiatórias, de maiores contundências, de dor e sofrimento, que tenhamos a paciência, que tenhamos a perseverança, porque de trás de cada experiência está uma oportunidade de nos erguermos moralmente, espiritualmente falando. Porque Deus nos permite que aconteça a cada um de nós somente aquilo que nós podemos carregar. E os tempos atuais em que passamos na Terra, onde nosso planeta passa de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós todos estamos sendo chamados à solidificação do Evangelho de Jesus, o desenvolvimento das virtudes nos nossos corações. Que Jesus possa nos ajudar a guardarmos a paciência e, como diz Paulo na sua carta aos Hebreus, necessitar de desenvolver a perseverança, acima de tudo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, por esses momentos de reflexão. Ficamos aqui querendo ouvir também aqueles que participam conosco, se há alguma pergunta, algum comentário, e-mail, por favor. O pessoal só está saltando, né? Dando uma boa noite, que realmente tenhamos uma boa noite após penetrarmos em estado de sono físico, que nosso espírito possa conviver realmente, termos essa noite bela e maravilhosa, todos pudessem atingir esse estágio, né? Mas eu fiquei lembrando quando tu disse que Emmanuel sempre coloca o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, né? Que nós trouxemos lá dos bancos escolares. É verdade. E a espiritualidade sempre fala, né, Tarcísio, que falta para o indivíduo, às vezes, é coragem. Né? Coragem. É verdade, meu. Coragem de enfrentar as dificuldades. Interessante isso, né, Ney? A doutrina espírita, quando ela nos proporciona essa visão, né, que vai além do espaço compreendido entre o nascimento e o túmulo, ou seja, que nós somos espíritos imortais, quando nós conseguimos conceber isso, essa visão se aprofunda. Opa, então eu estou sofrendo, mas não é porque eu sou um coitadinho, não é porque eu sou um desvalido, não. É porque Deus me ama. E como espírito imortal, ele proporciona algo que vai mexer mais profundamente comigo, e há um objetivo maior em cima disso, que não se perde no túmulo, mesmo uma doença grave, para que a gente possa passar com perseverança, com paz. Veja que a visão da doutrina espírita vai aos pouquinhos nos proporcionando essa coragem, né? Que irá nos trazer essas ferramentas mais adequadas para que a gente possa enfrentar isso. Não vamos aqui nos transformarmos em heróis, em santos da noite, né, para o dia, mas vamos nos entender um pouquinho melhor. Poxa vida, se o meu irmão sofre e eu estou sofrendo, é porque eu também tenho um momento para passar por isso. Qual é o caminho? O que Deus quer de mim neste instante de pandemia? O que Deus quer de mim sem emprego? O que Deus quer de mim nessa situação? E tenho certeza que se a gente fechar o olho, mentalizar o Mestre Jesus, fazer uma prece de coração, as respostas começam a vir.
e a coragem vai vindo, vai dando uma couraça, uma fortaleza, e aos pouquinhos nós vamos vencendo nós próprios. Eu acho que é por aí, né, Ney? O que tu acha disso? Realmente. E vamos resistindo às tentações, né? Existir. Que nos fazem tombar pelo caminho muitas vezes. Quantos irmãos e quantas vezes nós mesmos já caímos, né? Mas temos que levantar e seguir a luz do Evangelho, né? É muito importante, né, Ney, essa visão de humildade, assim, ó, que nós trazemos dificuldades. Se nós não trouxéssemos, nós não estávamos reencarnando na Terra. À exceção de Jesus, que quando encarnou na Terra já era espírito puro, desde antes da formação do próprio orbe, todos nós carregamos essas dificuldades. Então, se eu cair, levanta a cabeça, vê o caminho correto a seguir, traça um objetivo e se esforce para acertar. Ah, mas eu, Tarcísio, não consegui. Eu me mantive durante 6 meses e caí no rancor, por exemplo, de novo. Levanta a cabeça e vai de novo para vencer mais 6 meses, quem sabe 7, quem sabe 1 ano. Daqui a pouco de um dia passa para uma semana, daqui a pouco de 1 ano passa para 2. E a gente vai solidificando os valores da virtude com muita humildade e sem culpa. Sem culpa. Porque o erro faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso estágio. Com a ajuda dos benfeitores espirituais e com a força de vontade bem empregada, nós vamos errar menos. Quiçá não errar. Mas errou, não se culpa. Levante a cabeça. Muito bom, Tarcísio. Então, nesse momento, só nos resta te agradecer pela tua disponibilidade, por aceitar nosso convite, né? Nós é que agradecemos, né? Do fundo do coração, meu amigo. Saudade dos tempos que nos encontrávamos fisicamente, mas estamos aqui por esses meios virtuais que nos aproximam. Pedimos que Jesus ilumine teu caminho, ampare tua pessoa, tua família, com muito amor. Somos agradecidos pela tua presença aqui nessa noite. Um abraço fraterno. Um abraço a todos. Amigos, então vamos caminhando depois destas belas recomendações, né, de Paulo, de Emmanuel, trazidas aqui por nosso querido irmão Tarcísio Zambra, e continuamos pedindo, solicitando que você inscreva-se no nosso canal Consolador Prometido. Toque o sininho, porque sempre que nós postarmos um novo vídeo, você receberá o aviso no seu aparelho celular. É uma forma de nos ajudar para a divulgação da doutrina espírita, para que ela chegue mais longe. E para que ela chegue mais longe, alcance mais pessoas, pedimos também que você possa compartilhar. E que Jesus, então, continue nos conduzindo como ovelhas de um só rebanho, de um só pastor, que sejamos ovelhas dóceis, resistindo às tentações da vida material, buscando cada vez mais a viver de forma consciente de que somos espíritos eternos e imortais, renascidos na Terra, para mais uma experiência na vida material. Que assim seja.